Se puder, pode tirar o fundo para mim, porque eu me atrapalho às vezes um pouco. Pode deixar aí no grupo, tá? Obrigado. No finalzinho, de repente, quando a gente for orar. Mateus capítulo 24, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, então chegará o fim. Essa palavra, irmãos, passa para nós que, tendo Jesus o desejo de falar com eles, assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram, diz o versículo número 3 de capítulo 24, diz-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Talvez se nós estivéssemos lá, talvez a gente faria a mesma pergunta, mas o barato do que o Senhor tinha para eles é para que eles pudessem aproveitar o momento presente na qual eles estavam passando com o Senhor. E no versículo 4, então, Jesus lhes revelou cuidado para que ninguém vos seduza, tá bom? Que às vezes essa coisa de querer ouvir as pessoas, de querer ouvir as novidades, então lhes revelou esse cuidado, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E hoje eu vejo de uma forma muito sutil na mídia, a TV, aqueles que têm dinheiro, igrejas que têm dinheiro, e elas assim pregam de que a pessoa ela tem que ser bem sucedida nas coisas que ela pede para a igreja, como se fosse uma troca, uma barganha. E a ideia principal do Evangelho não é você querer para si, mas é para o próximo. Então, quanto mais o povo estiver necessitado, é melhor. E as pessoas são enganadas com muita facilidade. As pessoas elas vão atrás de qualquer profeta, profetiza, de tudo que é pregado, de tudo que é falado, e tendo a palavra de Deus. É um erro muito grande. As pessoas elas vêm para Jesus, dizem que são transformadas, mas elas mostram muita fragilidade. Não deveria ser assim, porque até uma pessoa no seu silêncio, numa reunião, a pessoa não fala nada, fica todo mundo às vezes curioso para ver o que essa pessoa quer. Até o seu silêncio pode passar sabedoria. Mas estamos hoje por uma escassez de pessoas que estão sendo enganadas e de forma sutil, às vezes de mostrar as necessidades suas para serem supridas. As pessoas vão atrás disso, e não era para ser assim. Então o que aconteceu mais? O Senhor falou: e vós ouvireis falar de guerra, livro de guerras, todavia não vos dispersais, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim, porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras das dores de parto que vão acontecer. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações e por serem meus seguidores. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. Na verdade, você vê que tudo aquilo que Jesus abriu mão, do que a terra tem para dar, que demonstrou para a vida do homem, é o que o homem deseja. Usa o nome de Deus, ora pedindo todas essas coisas. E ele diz no 11: então, nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, e se odiarão mutuamente.
Eu lembro quando eu brinco muito lá na igreja, eu falo o tempo todo, até no próprio Radical também falo, que eu trabalhei na CUAC 7 anos, em São Gonçalo. Aquilo foi tão importante na minha vida, trabalhar naquele lugar, porque aquele lugar me marcou, eu sempre falo brincando, né? Eu trabalhei 7 anos lá, e tinha um trabalho, né, que se faziam lá, de feitiçaria, e sempre tinha aquele culto do catolicismo lá, e um padre que fazia lá, e quando eu entrei, eu falei, não, vamos mudar a situação, botando culto toda quarta-feira. Aí reuni o pessoal, me escolheram para que pudesse estar à frente. Não era nem diácono, não era um jovem. E acabou que em menos de um ano tinha acabado aquela missa e tinha acabado todo aquele feitiço, e começamos a fazer culto no final de ano, e passamos a dar para cada funcionário, era 1.400 funcionários, uma Bíblia para cada funcionário, todo ano, ano a ano. Então aquilo tudo, e quando, se você deseja isso, e se você planeja isso para a sua vida, isso vai acontecer, e aconteceu. Sabe quem mais se levantava contra mim? Os crentes, os pastores, os diáconos. Esse jovem, esse tal de Homero, ele não é nada, e ele ainda está à frente desse trabalho. Mas ninguém queria ficar à frente, ninguém queria dar sequência ao trabalho. Só teve lá 2 anos lá que consegui botar outros irmãos, o irmão Ismael e o Kleber, que ficaram à frente. Mas aí eu voltava lá por causa do vigor, da vontade, do desejo. Quanto que a palavra, o Senhor já falava de que isso ia acontecer, né, que esse evangelho tinha que dar continuação, porque a maldade, o amor das pessoas iam se esfriar, as pessoas iam trair. Mas aí ele pega aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Por que eu contei minha história, meu testemunho? Não é para dizer que sou melhor do que ninguém. A única coisa que eu propus, botar a mão na arada daquilo que eu quis fazer a nível de reino, a nível de família, a nível de trabalho, eu só quis dizer que eu continuo até o dia de hoje e vou até o fim. A proposta sua não deveria ser diferente. Sabe por quê? Porque nós somos como os discípulos eram. Jesus, ele falou no 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado, com testemunho a todas as nações, então chegará ao fim. Mas quem são esses que vão pregar? Quem são esses que vão levar a palavra? Os imperfeitos, os egoístas. E é sobre isso que eu queria tratar com vocês. Aqui diz, né, ilude-se quem pensa de terem sido ideais modelos pelo exemplo que Jesus deixou. Eram humanos, imperfeitos, eram fracos, emotivos, egoístas, e não aptos para o chamado para que pudesse ser feito. Eles não eram aptos. A prova que andando com Jesus e Jesus fazendo, veio de fazer o mesmo, eles agiram errado o tempo todo. Era um homem cheio de defeito. De repente você fala, poxa, mas eu não me encaixo. De repente eu até tento, mas eu não consigo. Olha, mas é você que Deus quer usar. Independente de pastor, independente da sua perfeição. Porque esse evangelho, ele precisa ser pregado, para que as vidas venham ser transformadas. Não é para vaidade, egoísmo de igreja, de denominação, não é para nada disso. É para que a palavra venha ser alcançada. E a denominação, a igreja, ela tem que ser usada como instrumento para que essa palavra dê continuidade a ser pregada. É isso. O exercício daqui, um tocar um instrumento ou um cantar, nunca pode estar resumido nessas situações de dentro da igreja, não. É pregar. Se as pessoas não estão vindo mais, vai até elas, inibe elas. Entendeu? É isso que vai acontecer. O projeto radical, a gente leva as pessoas para um sítio, a gente faz a simulação da igreja perseguida lá no sítio. Vai chegar um tempo que talvez isso vai encerrar. O que a gente vai fazer? Vamos sair para as ruas, vamos para as cidades, vamos para os estados, vamos fazer parceria com as igrejas.
Imagina chegar aqui 200 pessoas aqui na Batista aqui de Citrolândia, vai dormir todo esse povo aí, vamos chegar sexta-feira, só ir embora domingo. Vamos trazer as almas para cá, vamos sair nas ruas, vamos aos drogados, aqueles que estão nos vícios, vamos pregar essa palavra, vamos fazer tudo que a gente faz lá, vamos fazer nas ruas, toda a simulação que se faz lá, vamos levar para as pessoas que não querem mais saber das coisas de Deus. Só não pode é parar, essa palavra tem que continuar, ela tem que ser pregada, e você precisa querer isso na sua vida. Então, sempre foi um grande obstáculo a natureza humana. Aonde tem ser humano tem problema, aonde tem ser humano tem defeito, aonde tem ser humano tem questionamento, tem dúvida, tem erros. Essa palavra que eu estou dando é só para a gente se colocar cada um no seu lugar. Isso vai talvez de uma criança ao pastor, não tem ninguém que quer melhor do que o outro, cada um tem a sua missão a ser cumprida, e que cada um venha cumprir o seu chamado, cada um que venha fazer a sua parte. Pode mudar o ambiente, pode mudar de igreja, pode mudar de local, tem gente que troca de família, tem gente que troca de emprego, mas a natureza humana vai estar lá, o problema é o mesmo, o defeito é o mesmo. A gente tem que pedir muita misericórdia a Deus, homens e mulheres falhos, e o Senhor ainda nos usa para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Foi falado outra coisa aqui também sobre jejum. Gente, jejum um pouco mais, leia um pouco mais, ore um pouco mais, experimente isso. Eu com Deus, a minha experiência, mas não quer dizer que vai ser a mesma como para você. Quando eu jejuo e quando eu leio e quando, sabe, eu me concentro realmente, sabe, Deus me dá até mensagem, me dá palavras e me sinto tão bem. Eu deveria, sabe, fazer muito mais. Aconteceu um caso, para vocês entenderem. Eu estava numa fase de busca de 48 horas. Eu ia para monte, orava, levava alguns amigos. Eu estava numa fase de buscar mais, de ter a minha vida espiritual. Porque Jesus ia para monte, por que eu não poderia ir? Era para que eu pudesse estar mais isolado. E tanto na igreja aconteceu de um homem que foi lá, não vou falar o nome. O homem, ele foi o pregador da noite, um evangelista, pregava muito bem e de cadeira de roda. Mas naquele dia Deus me tomou e eu estava buscando e Deus me tocou para que pudesse orar pela vida dele, para que ele pudesse se levantar da cadeira de roda. Irmãos, peguei a palavra depois que ele pregou, a igreja estava cheia, era aniversário da igreja, eu lembro disso, e comecei a orar. O que foi que aconteceu? Quem pode ser para mim? O que foi que aconteceu? Ele não levantou, não aconteceu um milagre. Se a pessoa quer ficar contando vantagem, só do que eu estava buscando, do que ia acontecer, não aconteceu nada. Quando acabou tudo lá fora, ele apontou o dedo para a minha cara e falou: olha, Deus falou para que eu pudesse vir esse culto hoje, que eu ia ser curado. Eu não fui porque você não teve fé suficiente. E ele estava 100% certo, porque Deus tinha falado comigo que aquele homem ia levantar no culto. Não depende, sabe, não é o nossa força, o nosso braço, mas você tem que desejar isso. Tem que desejar. Depois disso eu tomei vergonha daquilo que Deus falou. Já teve outras situações, mas não preciso contar, porque senão vai ser como se fosse vantagem de eu estar contando para um esquerdo diferente de Deus. Só estou no contexto da palavra. Então você precisa entender isso. Você precisa se aproximar, porque essa nossa imperfeição, e os discípulos estavam muito longe da perfeição, e mesmo vendo o agir do mestre, eles ficavam aquém do que deveriam.
né? E talvez eles preenchiam algum rito, né? Algumas coisas eles faziam, mas só que na verdade tinha que ter algo a mais para que essa palavra pudesse ser pregada. O interessante é que quando entendemos isso, Jesus teve muita paciência para lidar com aquele grupo imaturo, um grupo na qual deveria ser transformado. O Senhor, com tanta paciência, estava ali para fazer isso. Aconteceu, mas quantas coisas erradas aqueles homens fizeram, ao ponto de que um queria estar à direita, outro à esquerda, ao ponto de que arrancou a orelha do soldado mau, não deveria, se precipitava na palavra. As crianças, quando tentavam chegar perto, fazia barreira para que as crianças não chegassem perto. Tudo isso eles faziam, erros atrás de erros. Mas chegou o momento, na vida dos discípulos, você pega Atos 2,42, tudo em comum, a ceia, tudo junto. No final de cada Shabat eles se reuniam, mas também eles ceavam em casa, não tinha necessidade entre eles, ao ponto de que eles conseguiam ver milagres, as coisas aconteciam. Será que o Deus Todo-Poderoso não era o mesmo de hoje? Será que não é o mesmo? Eu lembro de um pastor, assumimos a igreja dele de Manilha, pastor Valmir Wilton, faleceu esse ano, 80 e poucos anos. A gente o amava muito, ali de Barra de Sana. Aí, em um aniversário dele, acho que era de 80 anos, né? Eu falei: pastor Valmir, o senhor tem 80 anos, o Evangelho e Jesus é o mesmo de 80 anos atrás? Não combinei nada com ele. Ele sabiamente respondeu: é o mesmo, ele não mudou. Quem mudou para pior foi as pessoas. E todos precisam saber desse Senhor. Para o fim vir, esse Evangelho tem que ser pregado. E ele vai ser pregado por quem? Por nós. Tem que ser por nós. Tentar tirar um pouco daquele contexto religioso, de acharmos que somos mais, não, somos limitados, mas são esses que Deus quer usar para a honra e a glória do teu nome. O uso da espada, tantas coisas, tantas barreiras, tanto preconceito, tantas coisas que eles fizeram. Então precisava acontecer algo de diferente, algo para que pudesse Deus usar a vida de cada um deles. É o que está faltando talvez na sua vida, na minha vida. Às vezes você está numa rotina que isso não está te levando a ter mais experiências com o Senhor. Vamos parar de estar vendo e viver experiências de outras pessoas. Vamos viver nossas experiências para com o Senhor, seja na oração, seja na palavra, seja no abraço, seja no carinho, seja em dar do que você pode dar. Não importa, mas o importante é que você venha fazer. E é privilégio nosso, pelo ensino que transmitimos para mudar a vida. Hoje, pessoas imaturas, insignificantes, mas também nós éramos assim, muitos ainda se encontram assim. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele tem usado essas pessoas para que a honra e a glória seja dada ao Senhor. Toda vez que um pregador, toda vez que se diz profeta, aquele que cura, que faz acontece, diz que é ele, pode ter certeza que não é de Deus, é do diabo. Pode ter certeza que é falso profeta, como Jesus falou. Muitos, no final dos tempos, vão enganar. Muitos vão enganar. Vão dizer que são, mas não são. Por quê? A honra está sendo dele. Ele transmite para ele toda a honra e toda a glória. E muitos, no dia de hoje, às vezes, vivem muito pelo impulso, pelas questões do reino, ou pela emoção,
E o reino de Deus, ele tem que ter, em primeiro lugar, a razão. A emoção é muito boa. Em tudo que você puder, você ter alegria no louvor, na palavra, em fazer a obra de Deus, mas tem que ter a razão. Deus te transformou para quê? Para que você se tornou nova criatura? 2 Coríntios 5, 17, quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Para quê? Para que outras pessoas viessem a ser alcançadas. Normalmente diz que aquele que não tem nem para si, nunca vai ter para os outros. Se você realmente não for transformado, ou não foi transformado pelo poder da palavra, você nunca vai transformar outras pessoas. E João, filho do trovão, Pedro impossível, era um homem impaciente. Quando pega lá em Lucas 9:54, Senhor, vamos orar para que possa cair o fogo sobre a cabeça desses impacientes, homens falhos. E por que estou falando tanto da questão de homem falho? Porque nós somos falhos, nós somos errantes, não tem ninguém perfeito. Mas mesmo assim, Deus quer usar a sua vida para outras vidas. Mas para isso precisa se permitir, entendeu? E outra coisa, não seja tão radical ou revolucionário, ou de querer, por exemplo, achar que você vai conseguir fazer tudo. Não, viva como se fosse o último dia da tua vida. O melhor dia de ser vivido não é o passado, o melhor dia não é o futuro. O futuro ao Senhor pertence. Cuidado com a ansiedade. Você tem que viver é o seu presente. O passado você não tem como voltar ao passado, e não tem como você, por exemplo, já viveu o futuro. Então viva o teu melhor no presente. No presente. E não desistir seria uma boa solução. Então, irmãos, antes de querer mudar o mundo, mude-se, faz necessário mudar a sua própria vida. Querem salvar, mas às vezes não querem ser transformados. Falam de missões, falam de amor, falam do reino de Deus, mas talvez você não está fazendo uso dele. Isso é muito importante. E deviam pensar bem antes de agir, né? Como um discípulo, e para que não possa dar trabalho ao seu mestre, porque na verdade o Senhor me chamou não para que pudesse ser só crente ou só evangélico, não, ou cristão, não. Ele me chamou para ser discípulo. E discípulo, ele tem um mestre. O mestre é o Senhor Jesus, que ensinou como tem que ser a nossa mente. Tem que ser com a mesma mente dele. Tem que ter ação na multiplicação de tantas coisas que se fez. E tem que ter o que? Amor pela vida das pessoas, como o próprio Senhor ensinou. Então, chegando ao término dessa palavra, o mestre, com o mestre, nós aprendemos. E se nós atentarmos para o nosso corpo, que ele é tendencioso para as coisas carnais, sempre seremos reprovados. Mas se nós apelarmos para o Senhor, para que possa pegar esse corpo e transformar para a honra e glória do teu nome, o Senhor com certeza usará ele de forma tremenda. Amém? Eu queria orar com vocês a respeito dessa palavra que o Senhor tinha me tocado, para que pudesse falar com vocês, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Às vezes tem gente que está tão enjoada, está tão cansada de tantas coisas erradas que estão acontecendo, até dessa injustiça nessa nossa nação. Você quer que esse Evangelho venha? Você quer que o Senhor volte? Né? Vai tocar a trombeta? Pregue o Evangelho, pregue a palavra, dê testemunho, para que outras vidas possam ser alcançadas. Amém? Vamos colocar de pé todos, vamos orar em nome de Jesus.